meu nome é Claudiane Salles. Meu nome é Bia Martins. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso A Vida é Feita para Sentir. Logo, sentir é existir. E hoje nós temos um tema que foi muito solicitado, né, Bia? Que inclusive é um tema que faz parte do nosso dia a dia. Com certeza, né? Eu acho que é um tema que todo mundo vai se interessar, porque quem não lida aí com desconfortos, né? Pois é. E como lidar com esses desconfortos, Bia? Você vai dar ótimas dicas, com né? Com certeza. Eu fiquei pensando sobre esse tema, né? É um tema que eu queria gravar já, e aí, como o pessoal participa e fala muito, né? Muitas coisas cabem aqui dentro do tema desconforto. Porque, na verdade, o que eu percebo, né? Que a gente, às vezes, acha que curou muita coisa dentro da gente. Eu tô curada disso. Nossa, isso não me afeta mais. Será mesmo que não te afeta ou você está fugindo daquilo que te afeta? Pois bem, né, Bia? Principalmente quando a gente começa a fazer terapia, a gente acha que a nossa vida já zerou, né? Exato, aí a gente acha um probleminha ali. Porque, assim, a gente tem uma mania, às vezes, de lidar com esses desconfortos que aparecem fugindo deles, né? O jeito mais fácil, né? E o pior jeito também, né? É fugindo, né? Então, você não tá me fazendo bem, então eu corto você da minha vida. Simples. Não é tão fácil, Nossa, gente. É a melhor coisa. Nossa. E, assim, cortei, tá? A vida que segue. Vou viver. Mas não pode? Então, até pode. O problema e quando eu te encontrar de novo? Quem é você? Né? E quando eu deito a minha cabeça no travesseiro ali, e aí? Porque assim, a gente tá falando, né? Às vezes de um conhecido, de um colega de trabalho, de um ex-chefe, de uma amiga. Mas e quando esse desconforto vem dentro da sua casa, de um familiar? Bem próximo. Às vezes até do nosso marido, de um filho, né? De um irmão. E aí, quando esses desconfortos são de pessoas próximas que você não pode perder o contato, né? E aí? Então, o que eu percebo? Que várias pessoas reagem como ao desconforto? Com raiva, bloqueando a pessoa da própria vida. E não é o melhor jeito, porque, na verdade, aquilo fica guardado dentro da gente sem uma resolução. Sim. Né? Então, tem vários exemplos de desconforto aí, da gente, né? Às vezes ter um problema familiar, ou ter alguma briga, ou, sei lá, problemas com os pais. Às vezes a gente tem algum problema com pai e mãe e que a gente deixa adormecer dentro da gente, né? E a gente aprende a lidar com aquele desconforto dentro da gente. A gente sabe que ele existe, mas a gente não fala nada. A gente deixa ele quietinho ali. É que nem um monstrinho que ele fica dormindo dentro da gente. Só que daí, quando você é colocado de novo naquela situação que doeu, normalmente esse monstrinho acorda com raiva, frustração, né? A gente, às vezes, despeja na outra pessoa alguma coisa, a gente reage xingando. A gente até estava conversando antes aqui, né? Que você falou que você reage atacando. Nossa, atacando. Assim, se eu tô, assim, você quer saber se eu tô no meu desconforto, eu tô atacando. Exato. Então, tipo, eu tô na defesa, sempre. O meu jeito é sumir. Eu sumo. Sério, Aí ninguém me acha mais, eu sumo por um tempo, depois eu apareço como se nada tivesse acontecido. Mas eu acho que isso, assim, Bia, a gente conversando, assim, a gente vai meio que se entendendo, né? Eu também achava que eu sumia. É claro que quando alguma coisa, não é questão de desconforto. Quando eu estou triste com alguma situação, isso é fato que eu sumo mesmo, tá acontecendo alguma coisa. Mas no desconforto do dia a dia, eu percebo, assim, que eu sempre tô muito na defensiva. Eu não sei o que já aconteceu, alguma coisa, mas assim, o meu modo de lidar é na defensiva. Então, assim, se eu vejo que alguma coisa vai me fazer sofrer lá na frente, então eu já vou resolver isso agora, então eu já vou contra-atacar. Eu já nem vou deixar. Porque a pessoa tem que lidar com isso do jeito dela. Esse é meu jeito e pronto. Inclusive, isso já dá um podcast. Porque, assim, mecanismos de defesa. Já pode ser um próximo aí. Porque, assim, a gente, normalmente, o que acontece? Se o meu maior medo é ser abandonada. Você vai me abandonar? Então eu te abandono antes. Ou então eu faço de tudo para que você me abandone já, só para que eu fale assim, eu tinha razão. Aconteceu, eu sabia, né? Já estava escrito. Exato. Então, esses são os nossos mecanismos de defesa também, que acaba que quando a gente entra num desconforto, a gente acaba usando eles, né? Então, a gente acaba usando a raiva, é mais a raiva mesmo, né? Que é a primeira sensação. Mas a tristeza, né? A gente fica com medo muitas vezes. Então, o desconforto, ele traz pra gente, pra superfície ali, algumas coisas que a gente acha que tá resolvido e às vezes não tá.
Sim. Né? E aí, como que a gente lida com esses desconfortos, né? Não tem um jeito certo de Não lidar. existem técnicas, assim, prontas. Não existe a receita do bolo. Até porque se eu falar, você vai fazer A, B e C. Mentira, na hora você não vai conseguir. Ninguém, né? Não consegue. Então, não tem como a gente seguir uma receita de bolo. Mas eu acho que a primeira coisa, ó pra você ver como que é o autoconhecimento. Que nem quando eu te falei sobre o desconforto, você já falou, nossa, eu reajo assim. Aham. Tem gente que nunca pensou sobre isso. Que nunca pensou, como eu reajo diante de um desconforto, né? Quando algo acontece. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu resolvo o problema de muita gente. Então, assim, eu fico ouvindo o problema e auxiliando aquela pessoa ali a encontrar uma solução para aquele problema. Mas muitas vezes na minha vida, o que eu percebo que eu faço? Eu me esquivo dos problemas. Porque é um mecanismo de defesa. Então, assim, eu vou sumir, ou eu não vou falar, ou eu vou ficar na minha, vou esperar passar. Porque se eu não fizer nada, aí passa mais rápido, né? Então, não é porque eu sei o que tem que ser feito que eu consigo fazer. É totalmente diferente uma coisa da outra, né? Então, eu acho que lidar com essas defesas, assim, que a gente cria, é uma coisa muito pessoal, que você tem que criar uma maneira, mas principalmente identificar. A primeira coisa é identificar. Como que eu reajo quando alguém faz alguma coisa pra mim? Né? Mas aí entra, Bia, essa questão do autoconhecimento mesmo. Eu nunca tinha pensado sobre isso até fazer terapia, até fazer análise. Exatamente. Porque depois que a gente começa a se autoconhecer, a gente não pode falar que isso tá mais fácil. Não. Às vezes, isso até complica mais a nossa vida, porque eu já sei o que tá acontecendo, eu já imagino que eu tenho que fazer e nem sempre a gente consegue, é como você tá falando. Exatamente. Eu que nem falo, a ignorância às vezes é uma benção. Porque se você não sabe que o negócio tá acontecendo, você continua fazendo. Mas a partir do momento que você toma consciência, alguma mudança tem que acontecer. Precisa. E às vezes é isso que, às vezes até incomoda as pessoas que iniciam na terapia, porque você fica mais desconfortável. Você fica com um incômodo dentro de você de que algo precisa ser feito, algo precisa ser melhorado. E se você não faz, começa a doer, né? Você fala assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que mudar isso daqui porque não tá legal. E quando a gente, né, tem algum problema, que o outro nos traz um problema, que é uma coisa que a gente não tá afim de enfrentar, e a gente sente o desconforto, na verdade, a gente tá tendo ali até uma certa dependência, digamos assim. As atitudes do outro, elas me influenciam. Então, assim, eu fico dependente daquela atitude, porque se o outro tá bem, eu tô bem. Então, que bom, não estamos desconfortáveis, não estou enfrentando o desconforto. Mas se o outro tá mal, eu também fico mal, eu fico desconfortável. Então, por exemplo, às vezes você tá lá na sua casa com a sua família, um familiar seu fica doente, por exemplo. Você começa a sentir o mesmo desconforto, ali você começa a querer salvar, às vezes, a pessoa. E aí você começa a ficar numa luta interna dentro de você, de uma coisa que às vezes você não consegue resolver. Né? Então, esses desconfortos, eles acontecem, gente, o dia todo, no trabalho, na família, em tudo. A gente tem que entender a nossa maneira de reagir ali, que nem você falou, você reage combatendo aquilo. Tem gente que não consegue combater, né? Então, muitas vezes, o ideal é combater mesmo. Se a pessoa é uma pessoa muito pra dentro, não fala nada, o que acontece? Ela vai adoecer, gente. Ela precisa falar. Nada muito extremo é bom. Mas tem pessoas que vão precisar reagir com mais força, tem pessoas que vão reagir com menos força. Então, que nem no trabalho. Eu falo, gente, como amiga, nossa, sou uma flor, um anjo e tal, mas no trabalho não tem essa. No trabalho é trabalho. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais firme ali na hora de falar. Na vida pessoal, a gente não precisa ter isso, às vezes. Né? Então... Às vezes precisa. Às vezes precisa, principalmente com a nossa família. Tá vendo? Eu já tô atacando. Às vezes precisa assim, Bia. Exatamente. E quando a gente passa pelos desconfortos na vida, né? Assim, às vezes a gente cresce numa família que não foi tão bacana ali. Ou, né, não teve uma vida tão legal. A gente tem uma tendência a correr pro nosso drama. Para as nossas dores infantis, né? Então, como você falou, às vezes a gente... eu sinto que você é abandonado, eu abandono antes. Tipo, para não ser pego. Então... os desconfortos, eles vão trazer a nossa parte mais criança, mais infantil para cima, para a superfície, né? Porque a nossa primeira reação diante de um desconforto é a reação infantil. Então, de medo, de o que vai acontecer comigo. Então, quando a gente tem um conhecimento sobre a gente consegue dominar isso, né? Eu falo muito sobre os temperamentos. Então, por exemplo, o colérico, ele vai atacar. Ele vai atacar, ele vê que ele tá passando um desconforto, ele vai fazer a pessoa ficar desconfortável. Antes você do que eu. Antes você do que eu, exatamente. Um melancólico, ele vai escalar.
Ele não vai falar. Às vezes ele vai se afastar, ele vai ficar na dele, ele não vai querer reagir. Um sanguíneo, ele vai ter que falar até o desconforto passar. E o fleumático provavelmente não vai ficar desconfortável. Ele não vai ligar. Eu acho que esse é ótimo. Exatamente. Mas, então, aí é que tá. Às vezes o fleumático, esse fato dele não se ligar muito de... Ai, tá tudo bem. Eu tenho uma história que eu conto, assim, que é muito boa, que o pessoal gosta. Eu sempre falo pros fleumáticos, normalmente, porque eles são mais indecisos e eles não se impõem, né? Então, ele pode estar passando por um desconforto que ele não se impõe. E eu conto uma história assim, que tinha um homem em cima do muro. É o fleumático, normalmente, né? E aí, esse homem estava em cima do muro. E de um lado do muro, os anjos. Vem pra cá, pula aqui, esse é o lado certo. E do outro lado, estavam os demônios. E os demônios estavam jogando baralho. E, tipo, nem aí pra ele em cima do muro. E aí, ele ficou muito intrigado. Ele falou, mas por que os anjos me querem e os demônios não? E perguntou, e aí, por que vocês não estão me chamando? Eles falaram, não, é que o muro é nosso. Entendeu? Então, assim, não precisa descer, você já tá aqui. Então, normalmente, quando a pessoa, ela também não reage diante de um desconforto, ela não decide. Ela já tanto tomou faz. A decisão já está tomada. Já Você já está de um lado do muro, né? Então, é muito legal a gente entender também que, às vezes, o não tomar atitude nenhuma é ruim. Já é uma atitude, né? Nem sempre é bom, né? É você deixar as coisas acontecendo ali sem tomar atitude nenhuma. Até porque nem sempre você vive sozinho, né, Bia? Na maioria das vezes, o desconforto vem por alguém... que esse alguém, se você não tomar alguma atitude, a pessoa pode tomar atitude por você. É exatamente isso, né? Exatamente. Se você não toma atitude, alguém vai escolher por você. Alguém vai escolher por você. E uma das coisas que eu percebo também é que as pessoas mais caladas... Porque, assim, vamos pegar um colérico. O colérico, ele reage, dane-se. Ele não pensa na consequência. As pessoas mais caladas, os fleumáticos, os melancólicos, normalmente... Não é uma regra, tá, gente? Eu tô usando temperamento só pra gente entender que tem pessoas diferentes uma da outra. Mas, às vezes, a pessoa ela vai buscar o conforto em outra coisa. Aí, a gente cai na compulsão alimentar, a gente cai na bebida, a gente, né, na pornografia, hoje em dia, o que mais que eu coloquei aqui? Na droga. Então, o conforto que ela não está encontrando ali na vida, ela tenta encontrar em algo externo, né? Sim. Que venha para acalmar aquilo que ela está sentindo, né? Então, quantas pessoas a gente vê que, às vezes, não fala, mas ela tem que passar no bar todo dia para beber uma cerveja, entende? Então, é calada, mas peraí, tá funcionando ser calada? Sim. Né? Então, que nem o colérico, eu falo que ele faz o próprio inferno na Terra, né? Então, assim, ele já cria o caos. Age sem pensar no amanhã, como se não houvesse, né? Exato, pro colérico não... E aí, quando chega o amanhã, ele tá sempre culpado, né? Ele tá sempre com uma culpa sendo carregada, mas pelo menos ele reagiu. Sim. No caso de pessoas que não têm essa reação tão fácil, eu sinto que elas sofrem mais. Porque quando a gente tem um pensamento, a gente joga o pensamento no mundo, eu jogo meu desconforto pra você, Claudiane, eu não gostei. Você consegue se defender, você consegue falar, você consegue falar, Bia, isso foi um mal entendido, né? Não é isso que você está pensando. Então, a gente joga o desconforto para outra pessoa, a gente resolve. Quando esse desconforto não é jogado ali no mundo, a pessoa nem sabe, às vezes, que você está mal. Desconfortável. Como que ela vai melhorar? Como que ela vai fazer algo para sair daquela situação? Porque, muitas vezes, a gente carrega esse desconforto com uma mãe, com um pai, com um irmão, com o marido. A gente tá ali numa situação que a gente acha muito ruim e a gente não fala. E aí, quando você vê um casamento acabando, quanta gente que eu vejo que acaba o casamento porque não conversa. Não conversa, os dois não conseguem sentar e ter uma conversa franca, falar, isso me incomoda. Eu acho que isso é o maior pivô mesmo dos casais hoje em dia, porque pela falta do diálogo, acontecem várias outras coisas. Não é só a separação. Mas dentro mesmo do casamento pode acontecer inúmeras coisas, né, Bia? Coisas. E principalmente, às vezes, vai refletir nos filhos ali também. Né? O que eu percebo é que, assim, até esses dias eu estava conversando com uma cliente que ela me contou uma história que ela sempre... É sempre o tema da nossa terapia, o filho dela. E ela contando que o filho dela voltou com a esposa e não sei o que e tal. E ela falando o quanto que isso foi desconfortável para ela. Mas que o filho falou, assim, se meus filhos estiverem felizes, tá bom. E aí, aquilo me chocou muito, sabe? Eu falei assim, uau, ele tá largando mão da vida dele pros filhos se sentirem bem. E eu achei uma atitude digna, eu não achei ruim, não. Eu falei, caraca, realmente, ele não vai estar bem, porque não é o que ele queria. Mas os filhos vão estar. Não tô indicando ninguém fazer isso, mas assim, eu entendi o papel de homem dele, o que ele quis resolver. Ele quis resolver a situação que ia piorar muito mais lá na frente, né? Que a vida dele poderia não ser igual,
por conta dele não ter tomado essa atitude. Exato. Porque os filhos, ele ia ter muitos problemas, né? Já estava tendo muito problema com os filhos. Então, ele falou, eu posso me esforçar aqui para ter um casamento feliz para que elas sejam poupadas. Entende? Então, assim, são decisões que a gente toma muitas vezes que exigem uma conversa, né? Então, dá sim para reestruturar um casamento, dá para... Lógico que um casamento normal, né, gente? Que não tenha, sei lá, briga, tapa, essas coisas. Mas, assim, dá para reestruturar, mas tem que ter uma decisão muito firme, muita conversa, muito diálogo, né? Sim. Porque, como a gente estava falando, o desconforto, ele vai crescendo. E a gente vai deixando ele crescer, né? Então, assim, aí aquele desconforto fica tão grande que a gente tem que tomar uma atitude. Sim. Né? Às vezes, a gente... eu sempre falo assim, que a gente tá numa casa em chamas, às vezes. Tá tudo pegando fogo. E a gente tá preocupado com a descarga que tá quebrada. Sabe? Ao invés de eu sair correndo da casa que tá pegando fogo, eu fico olhando ali, nossa, eu não tô conseguindo dar descarga para eu poder sair. Entende? Então, às vezes, o desconforto, ele tem que crescer pra gente sair daquilo que a gente tá vivendo também, né? Sim. E assim, quando a gente não lida com esse desconforto, a primeira coisa que vai acontecer é provavelmente a gente buscar algo externo. Então, nos casamentos, por exemplo, pode ser que a pessoa busque em outra pessoa o conforto que ela não está tendo ali dentro. A criança, às vezes, muita gente que eu atendo fala, eu fumei na minha adolescência. Aí, agora eu não fumo mais, mas porque eu morava com os meus pais, era tudo infernal, e eu buscava conforto no cigarro, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com as crianças, com os adolescentes, porque o que a gente percebe, né? Outro dia a gente até falou num podcast isso e é muito real. Essa nova geração que tá vindo, eles não lidam bem com o desconforto. Até porque eles já têm tudo pronto, né, Bia? Exato. Mas quem que deu tudo pronto para eles? Nossa. A geração que viveu, às vezes, tão difícil, uma vida tão difícil, que falou, não, meu filho não vai passar por isso. E aí a gente não ensinou. A gente não ensinou o adolescente que vai ser difícil, vai doer mesmo. Sim. Tem um monte de coisa horrível no mundo para você resolver. O não existe. Exato. E aí, agora a gente fala assim, nossa, os adolescentes estão muito fracos, eles não aguentam nada. Poxa, mas nem aprenderam. A gente não fez esforço nenhum, né, para colocar isso na mão deles. Mas eu acho que esse é o papel, assim, dos pais sempre querer o melhor para os filhos. E nem sempre a gente sabe nem sempre a gente entende que a gente não tá fazendo bem. Exato. Entendeu? É aquela coisa assim, não, eu acho que esse é o melhor, mas nem sempre esse é o melhor. E às vezes, pelo tema que a gente está falando assim, às vezes a gente quer evitar uma briga, a gente quer evitar falar uma coisa ruim dentro de casa para um filho, falar, filho, você está falhando. Isso que você está fazendo não está legal. Não, você não pode fazer. O seu jeito hoje não está legal. Porque a gente fala assim, nossa, mas coitado, como é que eu vou falar isso para ele? Como é que eu vou falar a verdade pro meu filho, meu Deus? E eles vão entender como uma forma de ataque. Exato, exatamente. Isso vai gerar um desconforto enorme. Às vezes de eles. um mês de cara feia. Pensando naquilo. E eu acho que é mais a questão... Assim, existem, como você diz, né? Vários temperamentos. E existem vários filhos, né? Várias criações. Mas que o contra-ataque também vem muito forte nessa questão. Eu vejo muito pelos meus filhos, pelos filhos das minhas amigas, das pessoas que convivem muito comigo. Vem muito forte na questão de, tipo, são épocas diferentes. A minha mãe nem sabe o que ela tá falando. Exatamente. Agora é diferente, hoje é diferente da sua época. Exatamente. E o que eu percebo também é que, por exemplo, a gente tá na era, né, até agora, a mais fácil, né? A gente tem tudo muito fácil. Olha, a gente tá aqui gravando, tem uma câmera, tem a luz, tem tudo. A gente tá maquiada, a gente tem um celular, tá tudo na mão. A gente quer saber uma notícia, a gente quer tem inteligência artificial, Bia. Exato, você fala assim, que você quer fazer uma foto. Esses dias eu tava vendo um negócio que, assim, transforma meu cachorro num humano. Tipo, não, você já viu como que vai ser os seus filhos daqui tantos anos? Exato. Entendeu? Exato, então tá muito fácil. E o que acontece? Quanto mais fácil está e mais na mão está, qualquer coisa acima ali do que a gente tá acostumado, que gere um esforço. Que gere o esforço, exatamente. E aí, o que acontece? Que é o que eu pego ali na terapia muito hoje em dia. Eu tenho que fazer a dieta, mas eu não consigo.
Mas por que você não consegue? Porque é tão desconfortável, porque comer o doce é tão gostoso. Mas, é tão difícil emagrecer. E é mesmo, gente, é horrível. E manter, então, piorou. Manter é pior do que conseguir perder. Sim. Então, se a dieta me gera desconforto, eu não quero fazer. Se o treino gera desconforto, mas eu não quero ir, mas tá frio. Mas, tá frio, mas você tem carro, muitas vezes, você tem roupa de frio, você tem... É só você entrar na academia e treinar. E a gente não tá conseguindo fazer o mínimo, né? Então, nesse ponto, assim, até que eu queria chegar com esse tema de... Peraí, gente, a gente tá na era da facilidade, né? Se a gente não se colocar numa posição desconfortável, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, porque, assim... Tudo bem, agora, né? Quando a gente tem saúde, quando a gente tem um emprego, a gente não precisa se esforçar muitas vezes. Mas é nesse momento, quando a vida tá boa, que a gente deve colocar um desconforto. Porque esperar ficar tudo ruim para você fazer alguma coisa é muito pior. Sim, né? Daí então vai sofrer muito mais, né? Exatamente. Com o passar dos anos, o que eu percebo, né? Que quanto mais os anos passam, mais desconfortos aparecem. Sim. Então, se quanto mais maduro você fica, mais a realidade você tem que lidar com ela. Você tem que lidar com a realidade horrível. Então, assim, você tem que olhar para a realidade e falar, é isso mesmo? Eu não acredito. Às vezes o Matheus, meu filho, vem comentar alguma coisa comigo, eu falo para ele, filho, bem-vindo à vida adulta. Exato. O que eu sempre falo, assim, né? Pra mim mesma, que eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então, não tenho muito o que conversar ou que eu ficar falando pra mim, não, tá tudo bem. Sabe, me acolhendo? Porque às vezes se eu ficar me acolhendo demais, eu não faço nada. Eu quero ficar deitado o dia inteiro. Então, o que eu percebo, assim, quer lidar com o desconforto? Qual é a melhor forma de lidar com o seu desconforto? Enfrentando ele. Então, Bia, mas meu problema é treinar. Então, você vai treinar todos os dias. Até você ficar bom. Porque se você lida com a coisa que é mais difícil para você, o resto fica fácil. Sim. Muita gente fala assim, lidar com clientes. Eu falo, gente, eu não tenho problema com cliente nenhum. Nenhum. Aquele cliente mais difícil é o que eu mais gosto. Se eu lido com ele, se eu consigo resolver o problema dele, os outros, meu Deus, é um chá da tarde. Entende? Então, é isso. Quando a gente vê que eu tô lidando com desconforto, eu tô vendo que aquilo ali me incomoda. É ali na ferida. Eu vou cutucar a ferida, eu vou limpar ela depois para eu conseguir ficar forte naquilo. E não, você tá falando isso não da forma da qual eu ajo, né, Bia? É lidar com o desconforto, mas lidar de uma maneira eficiente, né? Não atacando, resolvendo. Não atacando, não criando mais problemas. Exato. Porque, assim, às vezes eu percebo assim, a gente tem um problema... Eu sempre dou exemplo dos pais, que, coitado dos pais, é sempre eles, né? Que leva nome. A culpa é deles. Mas, assim, você tem um problema com seu pai. E, às vezes, você não resolve esse problema. E você passa uma vida inteira pensando, sei lá, o meu pai não me aprova. O meu pai não tá reconhecendo. Por que você não fala? Por que você não chega um dia adulto? A gente é adulto, né? Não tô falando para as crianças fazer isso, mas os adultos. Pai, eu sinto isso, isso, isso. E deixa o teu pai falar o que é a verdade. Né? E que se for mesmo, se ele não te aprova, tal, ele vai ter os motivos dele também. Exato. E aí, às vezes, você pode ouvir isso e mudar. Pode ouvir isso e falar, nossa, realmente, meu pai é um babaca. Você pode. Para isso que serve o livre-arbítrio, né? A gente esquece. A gente pode tomar Coca-Cola no café da manhã, gente. Então, como que a gente não pode falar com os nossos pais? Sim. Então, chegar e ter uma conversa franca para que a gente consiga enfrentar esse desconforto. Às vezes fica aquele grande elefante no meio da sala que você deixa ele ali o resto da vida. Né? Então, muita gente fala assim, a minha mãe fala isso de mim para os outros. Toda vez eu fico sabendo disso da minha mãe. Fala para ela. Liga para ela, fala, mãe, por que você está falando isso? Vai na casa dela e pergunta, por que isso está acontecendo? Ou, às vezes, com o irmão. Você tá lá, porque meu irmão isso, meu irmão aquilo. Chega no teu irmão e fala, cara, eu não tô gostando do que você fez. Né? Joga o desconforto ali na mesa que você vai ver que ele vai embora, né? Toda vez que a gente deixa o problema de lado, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. E na hora que ele vem, daí ele não vem pequenininho, né? Você vai acumulando. Eu percebo que às vezes eu já fui muito assim. Eu ia acumulando. Aí a hora que eu ia falar, eu não falava. Eu queria... Eu queria matar. Exatamente. Eu queria que a pessoa sofresse, sabe? Não adiantava nada. Nunca resolveu. Era uma maneira imbecil de fazer, não funcionava. É muito mais fácil eu falar. Então, aconteceu algo pontual, chega e conversa. Não gostei disso. No trabalho, eu indico muitas pessoas fazerem isso. Aconteceu hoje, resolve hoje. Não estende o problema. Semana que vem eu vejo. Não, o que dá para resolver hoje, resolva hoje. Porque o que a gente pensa, né? Às vezes, isso dá para amanhã, deixa para amanhã. Depois eu falo. Não gostei da cara do fulano ali, mas...
deixa, depois passa. E às vezes o fulano, ele tá precisando, né? Às vezes a pessoa, ela tá ali precisando de uma palavra sua e você tá deixando, né? Então, eu acho que lidar com o desconforto, a melhor dica que eu teria para lidar com o desconforto é enfrentar. Lidando. Como que eu lido? Lidando. Vai lá e resolve, né? Então, para tudo, porque eu garanto que aqui, quando a gente fala a palavra desconforto, para cada pessoa significa uma coisa. Às vezes o desconforto da pessoa é estar acima do peso, o desconforto da pessoa é estar num relacionamento ruim. Eu vejo, assim, várias pessoas, gente, que passam lá comigo que falam, não tá legal. Não tá legal, mas não consegue parar e olhar e falar a realidade. É isso aqui que não tá legal, né? E também não consegue resolver com a outra pessoa, porque nem ela tá sabendo o que tá acontecendo, né? Exato. Então, é aquele negócio, o desconforto chegou, chama ele para tomar um café. Para pensar naquilo que tá acontecendo. Por que eu tô me sentindo assim, né? Às vezes a gente... antes eu era muito ansiosa, né? Agora eu já consigo controlar melhor, mas às vezes eu via, tô aqui. Chega uma mensagem que eu falo, puta merda, preciso resolver isso. E aí você não pode olhar e você fica assim. Hoje eu já falo assim, depois eu olho, depois eu vou parar. Mas você olha, porque eu deixo ali, Bia, e fica 3 anos ali para eu tentar resolver aquilo. E assim continua. Olha, eu tenho uma tática na minha vida que talvez eu tenha poucos compromissos, pode ser isso também. Mas eu não durmo com o meu WhatsApp sem finalizar. O pessoal, tá, gente? O profissional... Aí é outros 500. Eu desligo ele no final de semana, mas durante a semana, todos os dias, antes de eu dormir, eu zero ele. Então, eu dou um retorno para todas as pessoas que me procuraram naquele dia, pelo menos de hoje. Estou aqui, vou ver o que você precisa. Para não acumular, porque senão... Depois a gente chega no final da semana ali sem ter feito o que tinha que fazer, né? Mas nem sempre é assim. Eu sei que tem pessoas que, por exemplo, não tem como zerar todas as pendências, né? É um caminho sem volta. Exatamente. Mas, assim, em relação ao desconforto, eu indico a pessoa a se investigar, pensar sobre isso, por que eu tô me sentindo assim, qual é a sensação que esse desconforto me traz. E principalmente se observar, porque, assim, nos ambientes... Como que eu me comporto em cada ambiente que eu tô? Qual a sensação que aquele ambiente me traz? Que aí você vai começar a perceber o porquê que às vezes você está reagindo assim. Às vezes você fala assim, nossa, mas com a minha família eu sou tão tranquila e chega no meu trabalho eu sou de tal forma. Ou no meu trabalho eu tô tão tranquila, mas chego em casa eu não consigo lidar. Então, começa a se perceber com as pessoas, com os ambientes, como é cada atitude em cada lugar. Fica muito mais fácil quando a gente dá nome as coisas, fica muito, muito mais fácil de perceber ali onde que a gente está errando, né? Sim. Mas seria isso, o desconforto, ele é resolvido quando a gente lida com ele de frente. Isso está me incomodando e por estar incomodando, eu preciso fazer alguma coisa, né? E não sair resolvendo tudo de uma vez também, né, Bia? Tem que ser passo a passo, tem que ser uma coisa que você consiga resolver mesmo, né? Lidar com aquilo. Então, se hoje... Eu tenho 3 desconfortos, hoje eu vou tentar resolver um, amanhã outro, e depois outro, para que eu consiga mesmo, né? Exato. Não passar um por cima do outro e achar que tá... Ou talvez passar a vida inteira em cima do muro ali, né? Tipo, eu não decido nada, tudo que me acontece eu fico apático, tanto faz. Tanto faz. A pessoa tá falando comigo, tanto faz. Eu não tô me sentindo bem, tanto faz. Você passa a vida, que nem você falou, com todo mundo escolhendo por você desconfortável e todo mundo que está do seu lado confortável. E a vida passa, né, Bia? E a vida passa. Exatamente. O pior de tudo é que a vida passa e ela passa muito rápido, né? Sim, exatamente. Então, é isso, gente. Olha, as dicas que a Bia traz não são dicas que ela tira da cabeça dela, não, tá? São dicas que são reais, né, Bia? Que são estudadas, que funcionam, que têm um fundamento, né? Com certeza. Então, eu falo assim que é muito gostoso, porque cada dia que nosso bate-papo, eu consigo aprender, por mais que eu faça terapia e tudo, mas cada dia é um capítulo novo aí que a gente aprende. É uma, como que eu posso dizer? É uma caixinha a mais que eu posso colocar aqui, falando, nossa, isso eu já vi e eu quero levar isso pra vida. Sim. É muito bom saber que você traz essas dicas e que pode ajudar, né? Tantas pessoas. Como você diz, se ajudar uma pessoa já está sendo de muita grande valia, né? E eu tenho recebido feedbacks, assim, do podcast que eu tenho gostado muito. De clientes que falam, nossa, Bia, eu ouvi você falando isso e agora eu queria conversar mais um pouquinho com você sobre isso, porque eu senti que eu faço, porque eu senti que é um problema que eu tenho. Então, ajuda bastante. Eu falo que uma conversa, assim, até uma das frases que eu uso muito, que é ninguém é o mesmo depois de se ouvir. Sim. Então, tanto na terapia, quando a gente conversa aqui, a gente está falando
e aí você vai raciocinar sobre aquilo, né? Então, Sim. a gente precisa falar para que a gente possa entender. A expressão é muito importante, Isso. né? Então, para você que tem alguma dúvida ainda sobre o desconforto, se você ainda não sabe qual é o seu, ou se você já sabe, não sabe como agir, a Bia está aqui disponível. A Bia, como ela diz, ela até pode desligar o celular dela aos finais de semana, mas durante a semana ela é totalmente ativa. E ela gosta muito mesmo de trazer essa informação, de trazer essa ajuda, porque o ser humano é isso, né, Bia? Eu acho que isso é o bom. Quando a gente quer ajudar o próximo, a gente acaba se ajudando também, né? Com certeza. Então, se você tem alguma dúvida, é só você chamar a Bia no... Pode passar seu arroba. Bia Martins Terapeuta. Isso, lá no Instagram, a Bia vai estar atendendo. Se demorar um pouquinho, você tem um pouquinho de paciência que ela vai fazer isso. E se quiserem mandar dicas, temas, pode mandar lá no meu Instagram também, ou no Instagram da rádio também, Sim, né? Rádio Curiacos. A gente está sempre de olho aí nas dicas. Muitos dos temas que a gente traz são de acordo com... Eu tenho pedido dicas para o pessoal, né? Muitos desses temas aqui são vocês mesmo que ajudam a gente a escolher. E a gente agradece muito a participação de vocês. Manda para o vizinho, manda para um amigo, manda para aquela pessoa que você acha que está precisando mesmo ouvir isso e saber de como é saber, de como é melhorar a cada dia, né? Viver um dia de cada vez e cada dia melhor. Conhecimento. Sim. E também a Bia atende, tá, gente? Ela não só faz podcast, mas ela também atende. Eu também já recebi algumas mensagens de pessoas perguntando. Então, eu indico. Eu indico demais. Eu já passo também terapia com a Bia. E eu acho que, assim, isso é o legal. Quando a gente se conhece, a gente pode fazer um pouco melhor a cada dia. E uma coisa, eu esqueço de falar, né, sobre o meu trabalho aqui, mas eu atendo online e presencial, né? Então, o presencial é em Cambuí, Camanducaia, e no online em qualquer lugar do mundo. Para qualquer lugar do mundo, é isso aí. Gente, nós vamos ficando por aqui. Pode deixar a dica aí do nosso próximo podcast que a gente vai estar olhando e com certeza a gente vai estar trazendo ele, que se não for no próximo, vai ser em um dos, que a gente gosta muito de fazer isso, né, isso aí. Bia? Gente, a gente vai ficando por aqui então. Até mais, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.